Vou, vou começar, tá bom? Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião clínica do Grupo de Anestesia Regional. Eu sou Alexandre Taqueda e hoje eu tenho o prazer de moderar e apresentar a doutora Júlia, que é nossa fellow de Anestesia Regional desse ano de 2024. E hoje ela ficou incumbida de trazer dois bloqueios super famosos e um pouco polêmicos para discussão, que é o do canal dos adutores e o bloqueio do IPEC. Para quem não conhece, talvez esse seja um pouco mais de novidade. Então, Júlia, eu te passo a palavra para você brilhar e apresentar para todo mundo. Boa noite, gente. Tudo bem? Vou começar aqui só compartilhando a minha tela. Oxe, cadê minha... Pronto. Tá todo mundo vendo? Tá ok, Ju? Beleza. Gente, muito boa noite. É um prazer estar aqui de novo, apresentando mais uma aula pela Regional Unifesp. Como o Dr. Takeda disse, eu sou fellow desse ano e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de bloqueios de membros inferiores. Vocês estão vendo a tela inteira ou tá a barra de baixo ali? Não, para mim tá aparecendo a tela inteira, não tô vendo barra nenhuma. Ah, tá. Beleza. Então tá bom. Bom, então, como o Takeda falou, hoje a gente vai falar sobre dois bloqueios de membros inferiores, que são o canal dos adutores e o IPEC. Os meus dois orientadores foram a doutora Cris e o Dr. Takeda. Quero deixar aqui meu agradecimento a eles e aproveitar para dizer que não houve conflito de interesse na realização dessa aula. Bom, como toda aula sobre anestesia regional, não dá para a gente começar sem falar um pouco sobre os nervos que fazem inervação da região que a gente vai estudar. Hoje a gente vai falar sobre membros inferiores. Então a gente vai trazer aqui o nosso plexo lombosacral, que é o plexo que faz a inervação dos nossos membros inferiores. O nosso plexo lombosacral, ele pode ser didaticamente dividido em plexo lombar e plexo sacral. E por que eu digo didaticamente? Porque a gente não consegue muito bem fazer uma separação deles. Vejam que o plexo lombar, ele vai das raízes de L1 a L5, podendo ter contribuição da raiz de T12, e o plexo sacral vai de L4 a S5. E aí a gente vê que tem uma sobreposição de fibras entre esses plexos. Então, na verdade, acaba sendo um plexo só. Como existe muito nervo aqui, é um plexo muito rico, a minha intenção, na verdade, é descomplicar, né, a inervação dos membros inferiores. Eu quero chamar a atenção aqui para três nervos que vão ser muito importantes para essa aula de hoje. O primeiro deles é o nervo femoral. O nervo femoral, ele é formado pelas raízes de L2, L3 e L4. Reparem que aqui, em amarelo, significa que ele é formado pela divisão posterior desses três nervos. O segundo nervo que eu quero chamar a atenção aqui é o nosso nervo obturatório. Ele também é formado pelas mesmas raízes, L2, L3 e L4, mas pela divisão anterior dessas três raízes. E o terceiro nervo que eu quero chamar a atenção é o nervo isquiático. Ele é um nervo bastante robusto, reparem que ele tem contribuição de todas as raízes do plexo sacral. E ele é extremamente importante, principalmente para a nossa parte posterior das pernas, e é ele que vai dar origem a dois nervos muito importantes do nosso membro inferior, que são o fibular comum e o nervo tibial. Nessa próxima imagem aqui, eu queria que vocês notassem, eu trouxe de uma maneira mais ilustrativa, né, para ficar um pouco menos abstrato, onde está esse plexo lombar. Né? Porque a gente fala, o plexo lombar faz inervação do membro inferior, mas de onde ele vem, por onde ele passa. Então, o meu intuito com esse slide é tentar mostrar para vocês aonde está esse plexo lombar. Reparem aqui nessa primeira imagem da esquerda, que a gente tem aqui na nossa medula, as raízes saindo aqui em amarelo, e vocês conseguem notar que esse nosso plexo, ele entra dentro de um compartimento aqui, ó, para caminhar lá para os membros inferiores.
Esse aqui é o nosso músculo psoas. Então, reparem que o nosso plexo, ele passa por esse compartimento aqui do músculo psoas, pela inserção das raízes do psoas, e ele vai descer até os membros inferiores. Nessa segunda imagem aqui, ó, a gente consegue ver, esse é o músculo psoas íntegro. E aqui desse outro lado, ele está seccionado. E aí, quando a gente secciona o nosso músculo psoas, a gente consegue ver, ó, as nossas inervações aqui, as nossas raízes do plexo lombar, que passam pelo forame intervertebral e vão descer por detrás, né, do psoas até os membros inferiores. Quero chamar a atenção aqui também do nosso nervo femoral, que também é um nervo muito robusto. Ele passa aqui também atrás do psoas e reparem que ele senta aqui, ó, no nosso músculo ilíaco, né? O músculo ilíaco serve como chão aqui para o nosso nervo femoral. Aproveitando que a gente ainda está falando sobre inervação, não tem, gente, como a gente falar de canal dos adutores e IPEC sem passar pela inervação do joelho, porque vocês vão ver ao longo dessa aula que esses dois bloqueios, eles são muito importantes para cirurgias de joelho, tá? Não tem como a gente fugir desse assunto. E a gente sabe que a inervação do joelho é uma inervação rica, é uma inervação complexa, mas mais uma vez, a minha intenção aqui é descomplicar a inervação. Então, lembra que eu falei para vocês daqueles três nervos que eram importantes para essa aula, né? O femoral, o obturatório e o isquiático. E aí, quando a gente se depara com essa imagem, a gente fala: nossa, Júlia, mas tem um monte de nome aqui. Vocês vão reparar que tudo que está aqui vem desses três nervos principais que eu acabei de mencionar para vocês. Então, só para a gente entender mais especificamente como é a inervação do joelho. A gente tem aqui, ó, numa visão anterior e uma visão posterior do joelho. Na nossa visão anterior, o que que a gente tem? A gente tem os nervos para os vastos, então nervo para o vasto lateral, nervo para o vasto intermédio e nervo para o vasto medial. Temos os nossos quatro nervos geniculares, que eles têm o nome conforme o quadrante do joelho em que eles estão. Então, o genicular superolateral, o superomedial, o inferolateral e o inferomedial. Temos, claro, a contribuição do nosso nervo safeno. E por último aqui, o nervo que vem lá do fibular comum, que é o nosso nervo fibular recorrente. Então, essa é a parte da nossa inervação anterior do joelho. E a parte posterior, ela é bem mais simples, né? Porque ela é basicamente feita pelo nosso nervo ciático, que vai se dividir aqui na região da fossa poplítea e dá origem ao nosso nervo tibial e ao nervo fibular comum. E ainda temos aqui um importante nervo, que é o nervo obturatório. Então, quando a gente para ver aqui, ó, nessa próxima imagem, o nosso joelho está dividido em quatro quadrantes. Reparem, ó, que os nossos nervos para vasto lateral, vasto intermédio, vasto medial, genicular superomedial, eles todos vêm do nervo femoral. Então, realmente, os três nervos que vão ser importantes aqui para a gente, para a inervação do joelho, são femoral, isquiático e obturatório, tá bom? Muito bem, vamos falar então dos nossos bloqueios propriamente dito. O primeiro bloqueio que eu trouxe aqui para vocês é o bloqueio do canal dos adutores. Antes de falar do canal dos adutores, eu queria deixar claro aqui para vocês que ele é um bloqueio que faz parte de um conjunto de bloqueios que se chamam bloqueios subsartoriais. O que seriam esses bloqueios? São bloqueios do nervo safeno abaixo do músculo sartório. Quem é nosso nervo safeno? Nosso nervo safeno, ele é um ramo sensitivo do nervo femoral. Então, ele é um nervo importantíssimo que sai lá do nervo femoral, perto da região inguinal, e ele é estritamente sensitivo. E ele vai fazer a inervação de toda essa região aqui, ó. Parte medial do joelho, parte da perna abaixo do joelho, tornozelo medial, até o meio do pé. Reparem no tamanho do nosso nervo safeno, ó. Vem desde a região inguinal e ele vai até lá o meio do pé. E quando ele passa aqui embaixo do nosso músculo sartório, a gente pode bloquear ele e aí a gente está diante de um bloqueio subsartorial. Então não é só o canal dos adutores que vai ser um bloqueio subsartorial. E qual que é meu intuito aqui? É mostrar para vocês
que não basta a gente colocar o nosso probe ali no meio da perna, achar o nervo safeno passando embaixo do sartório, que a gente vai realizar o bloqueio do canal dos adutores. É um pouco mais complexo que isso, porque existem outros bloqueios realizados em topografias bem semelhantes. Então, primeiro aqui, ó. Reparem essa primeira região aqui, bem perifemoral, né? Que o nervo safeno acabou de sair do nervo femoral. Esse primeiro bloqueio aqui, ele é chamado de bloqueio do nervo safeno, puramente. Então, nosso primeiro bloqueio subsartorial. Se a gente descer um pouquinho mais, a gente entra numa região chamada triângulo femoral. E nessa região, a gente também consegue bloquear o nosso nervo safeno, num bloqueio chamado de bloqueio do triângulo femoral. E aí, se a gente continua descendo, aí a gente entra no canal dos adutores. E aí sim, a gente vai estar realizando o bloqueio do canal dos adutores, tá? Então, quero que vocês percebam que existem outros bloqueios realizados nessa mesma topografia, tá? Nessa topografia bem semelhante. E notem também que o nosso nervo safeno, ele continua até lá embaixo. Então, ele pode continuar sendo bloqueado em outras topografias. Só que não vai ser chamado de bloqueio subsartorial, simplesmente porque não está mais abaixo do músculo sartório. E o que eu quero que a gente foque nessa aula para a gente sair da aula sabendo exatamente onde é o bloqueio do canal dos adutores? Quando a gente fala de bloqueio do triângulo femoral e do canal dos adutores, a diferença entre eles ela é muito sutil, porque a topografia é muito parecida. Eu trouxe um vídeo aqui para mostrar para vocês. Ixi, não está carregando o vídeo. Ai, não acredito. Acho que agora foi. Desculpa, gente. Erros técnicos. Vamos lá. Deixa eu dar um pause aqui. Então, vamos lá. O que a gente está vendo aqui nessa primeira imagem? Reparem, ó, que o probe, ele está aqui nessa parte medial da coxa, tá? E esse ponto aqui, ó, que ele indica, ele é o encontro das bordas mediais do músculo sartório e do músculo adutor longo. Reparem aqui que a gente tem a nossa artéria femoral e o nosso nervo safeno. Por que esse ponto aqui é muito importante, a borda medial desses dois músculos? Porque é exatamente esse ponto que vai ser o limite dos dois canais, do triângulo femoral, mais proximal, e mais distal, a gente vai estar dentro do canal dos adutores. Então, reparem aqui o que está escrito, ó, que desse ponto para distal, a gente está no canal dos adutores. Reparem que eu vou soltar o vídeo e ele vai descer o probe. E aí significa que a gente está dentro do canal dos adutores. Então, ele vai, ó, descer o probe e a gente entra dentro do canal. E desse ponto aqui para proximal, reparem que ele vai subir o probe agora, a gente está dentro do triângulo femoral. Então, notem, pessoal, que é uma diferença muito sutil. Eu trouxe aqui de uma maneira agora mais estática, para a gente entender com um pouquinho mais de calma, a diferença desses dois bloqueios. Então, reparem aqui, temos o nosso músculo sartório, aqui atrás, o adutor longo. Esse aqui é o encontro da borda medial desses dois músculos. Para cima, para proximal, a gente está aqui nesse triângulo verde, que é o nosso triângulo femoral. E desse ponto aqui, aqui ele rebateu, né, o músculo sartório. Desse mesmo ponto para distal, a gente está aqui dentro do canal dos adutores, que é esse triângulozinho aqui em azul. Reparem que é um triângulo bem menor. Então, por isso que eu queria chamar a atenção aqui para vocês. Que não basta colocar simplesmente o probe na perna e achar que a gente está fazendo o canal dos adutores, tá? Porque ele tem uma topografia mais distal. E a gente vai ver por que a importância disso. Qual que é a diferença de você realizar um bloqueio do triângulo femoral ou do canal dos adutores? No triângulo femoral, a gente está fazendo um bloqueio mais proximal. O que isso implica para a gente? A gente ainda pode ter ramos terminais do nosso nervo femoral aqui nessa topografia. Ou seja, a gente vai fazer bloqueio motor. A gente vai ter uma analgesia mais rica, porque a gente está agrupando mais fibras, né? A gente acaba contemplando mais fibras, mas a gente pode pagar o preço de um bloqueio motor. O que no caso de algumas cirurgias para joelho, como uma artroplastia total de joelho, que é o que a gente vai ver mais para frente nessa aula, que o paciente ele precisa reabilitar precocemente no pós-operatório, vai fazer fisioterapia, vai ter que mexer quadríceps, não é interessante,
O interessante para esses tipos de cirurgia é que o paciente não tenha perda de força muscular. E aí que está a importância do bloqueio do canal dos adutores ser realizado na topografia correta. A gente realizando ele aqui dentro do canal mesmo, é um bloqueio mais distal, que apesar de contemplar menos fibras, ele vai pegar puramente o nosso nervo safeno. Então a gente vai ter um bloqueio puramente sensitivo, evitando o bloqueio motor do quadríceps, permitindo que o paciente reabilite, tenha força muscular para reabilitar no pós-operatório. Muito bem, vamos agora que a gente entendeu a diferença entre triângulo femoral e canal dos adutores, vamos focar no nosso canal dos adutores. Quais são os limites desse canal? Como a gente já viu, o teto, né, do nosso canal, a parte de cima do nosso canal, vai ser o nosso músculo sartório. A parte lateral do nosso canal é o nervo, é o músculo vasto medial. Ele se chama vasto medial porque ele é medial ao fêmur, mas aqui ele vai ser o nosso limite lateral. E aqui o nosso músculo adutor longo, que seria o limite medial e posterior do nosso canal. Aqui nessa imagem a gente consegue ver o que tem ali dentro do nosso canal. Além do nervo safeno, a gente vai ter artéria e veias femorais. É só isso que tem dentro do nosso canal? Não é. Se fosse só o nervo safeno, a gente poderia chamar isso de bloqueio do nervo safeno, mas a gente sabe que passam outros ramos nervosos ali dentro do nosso canal. Por exemplo, a gente pode ter o nosso nervo cutâneo femoral medial, a gente pode ter ramos do nosso nervo vasto medial, ramos geniculares do nervo obturatório. Tudo isso pode ser encontrado dentro do nosso canal dos adutores também, além do nervo safeno. E eu queria chamar a atenção aqui, gente, para esse nervo aqui, o nervo pro vasto medial. Como eu mostrei em umas imagens anteriores, ele faz uma inervação importante da região medial e anterior do joelho, tá? E acredita-se, né, que ele esteja dentro do canal dos adutores. Então, ó, nessa foto aqui, que é uma foto linda, que a gente consegue ver o músculo sartório, a artéria femoral e o nervo safeno aqui do lado. E reparem que nessa imagem, que é uma imagem rara, a gente consegue ver também o nervo vasto medial. Por que que eu digo rara, né? Porque é muito difícil a gente encontrar o nervo vasto medial. Às vezes é difícil até encontrar o próprio nervo safeno. Nessa imagem a gente consegue visualizar os dois. E aqui, quando a gente olha assim, realmente parece, né, que o nervo vasto medial, ele está dentro do canal dos adutores. Mas eu trouxe esse trabalho aqui para vocês, que foi publicado em 2016, onde foram realizadas 8 dissecções em cadáveres. E nessas 8 dissecções, eles viram que, na verdade, o nervo vasto medial estava fora do canal. Então, aqui a gente consegue ver que tem o nervo safeno, o nervo vasto medial passando aqui, e ele está separado do canal dos adutores por essa face aqui, que é a fáscia do músculo vasto medial. O que que eu quero que a gente tire, né, de conclusão disso? Que muitas vezes, quando a gente visualizar o nervo vasto medial, se for possível visualizar o vasto medial, o interessante seria bloquear ele também, e não só colocar ali no canal dos adutores, né? Porque às vezes ele pode estar fora do canal. Muito bem, as indicações do nosso bloqueio do canal dos adutores. Como eu já falei, ele é um bloqueio que vai ser puramente sensitivo. Então, ele é indicado para analgesia, né? Ele vai ser um complemento à nossa anestesia. Então, a gente vai fazer uma anestesia geral ou uma raquianestesia e vai lançar a mão do nosso canal dos adutores como um complemento analgésico. E analgésico para quê? Para cirurgias de joelho, para cirurgias de tornozelo medial, para cirurgias de pé. Essa foto aqui é a foto de uma artroplastia total de joelho, que é uma cirurgia que tem uma dor intensa no pós-operatório. Então, se você fizer só uma raque ou só uma anestesia geral, o paciente ele vai sofrer com dor. É uma cirurgia muito comum, então uma cirurgia muito realizada e muito dolorosa, tá? Então, a gente fazer um complemento com uma anestesia, com uma analgesia pelo canal dos adutores, vai muito bem para o nosso paciente, tá? E como eu já falei, é uma cirurgia que o paciente tem que reabilitar, então não daria para a gente, por exemplo, fazer um bloqueio de nervo femoral, né? Que ele ficaria com bloqueio motor no pós-operatório. E como que a gente vai fazer? Como vai ser o preparo do nosso bloqueio do canal dos adutores? A gente vai utilizar um transdutor linear de alta frequência, podemos utilizar BUP ou ropivacaína.
O ideal é não usar numa dose tão concentrada, né? Usar numa dose mais diluída. E a gente vai utilizar entre 10 e 20 ml. Aqui que eu queria chamar mais atenção para o volume que a gente vai utilizar nesse bloqueio. E por quê? Se a gente começa a passar muito dos 20 ml, o que pode acontecer? Esse anestésico, ele pode acabar atingindo uma região mais proximal e acabar bloqueando fibras motoras do nosso nervo femoral. E aí, esse paciente que era para estar sem bloqueio motor no pós-operatório pode cursar com uma fraqueza muscular, que não é o que a gente quer. Além disso, se a gente colocar muito anestésico também, muito volume, existem trabalhos que mostram que esse anestésico ele pode escorrer inclusive para a fossa poplítea, bloqueando o nervo obturatório e isquiático, tá? O que também cursaria com bloqueio motor, que é o que a gente não quer nessa situação. Muito bem, como vai ser o nosso posicionamento? Paciente em posição supina, o joelho ele vai estar levemente flexionado e rodado externamente para expor a parte medial da perna. E é por isso que o músculo sartório vira o teto, né, do nosso canal. O aparelho de ultrassom ele fica posicionado contralateralmente ao nosso operador, né, de frente para o nosso operador. Seria uma maneira mais ergonômica de realizar o bloqueio. E onde a gente coloca o probe? A gente vai posicionar o probe na parte medial ali da perna, mas em que altura? E aí tem uma dica. Vou clicar aqui na dica. A dica é essa, pessoal. É a gente dividir a nossa perna em três partes iguais. Então, desde a região aqui da espinha ilíaca anterior-inferior até a região do joelho, se a gente dividir a perna em três, a gente coloca o nosso probe mais ou menos nessa região aqui, ó, entre o terço médio e o terço distal. O nosso canal dos adutores vai estar mais ou menos nessa região. Então, a gente encontrando essa região, a gente coloca o probe e o que a gente vai visualizar? A artéria femoral abaixo do nosso músculo sartório. A gente já está no canal dos adutores? Ainda não. O que a gente vai fazer em seguida? A gente encontra o limite do nosso canal dos adutores, que eu já comentei com vocês, que é a borda medial, o encontro ali das bordas mediais do músculo sartório e do músculo adutor longo. Encontrando esse limite, a gente vai escanear um pouquinho mais para baixo, a gente vai ir mais distal com o nosso probe, até que, reparem que a gente tinha essa primeira imagem aqui de cima, e quando a gente escaneia um pouco mais distal, a gente tem essa imagem aqui de baixo. E o que muda de uma imagem para outra? Nessa primeira imagem aqui, reparem que, deixa eu colocar a minha... Nessa primeira imagem aqui, ó, a gente tem o músculo sartório, e reparem que o músculo adutor longo, ele está um pouquinho mais curto do que nessa imagem aqui de cima. Então, o nosso músculo adutor longo está mais curtinho. E reparem agora na nossa artéria femoral. Nessa primeira imagem, ela está um pouco mais para a borda medial dos músculos. E aqui, ela se encontra bem no centro do nosso músculo sartório. E é quando a gente visualiza essa imagem que a gente está dentro do canal dos adutores. Dá para a gente, inclusive, descer o probe mais para distal, para a gente ter certeza que a gente está bem no canal dos adutores, né? E que a gente vai ter certeza que a gente não vai pegar fibras motoras do nosso nervo femoral. Mas, idealmente, se a gente encontrar essa imagem aqui, já está ótimo. Aqui eu trouxe uma imagem um pouquinho maior para a gente entender, então, ó, o músculo sartório, a artéria e veia femorais aqui embaixo. O nosso nervo safeno, ele se posiciona normalmente lateralmente a nossa artéria femoral. Aqui os outros dois músculos, né, que fazem o limite do nosso canal, o adutor longo e o vasto medial. E reparem, ó, que a artéria femoral, ela tá bem no centro do nosso músculo, tá? E o adutor longo, ele já tá um pouquinho mais curto. Aqui a gente tá dentro do canal. O agulhamento, a gente entra em plano de lateral para medial, né? Porque a gente já está lateralmente ao paciente, então a gente vai entrar em plano de lateral para medial. Eu coloquei esse asterisco aqui porque o que a gente encontra na literatura é que esse agulhamento ele também pode ser feito fora de plano. O que daria uma vantagem para a gente em caso de pacientes mais obesos, que a gente entra mais próximo do probe, né? Mas o ideal é a gente entrar em plano para a gente ver todo o trajeto da nossa agulha. E qual que é esse trajeto? A agulha, ela vai mirar aqui, ó, na direção da fáscia posterior do músculo sartório, e a gente vai almejar essa região aqui,
colocar o anestésico lateralmente à artéria femoral. E por que eu expliquei esse passo a passo, né? Não é só achar o nervo safeno e colocar o anestésico ali. Teoricamente, a gente vai ver o nosso músculo safeno, mas a gente sabe que na prática, o nosso nervo safeno, na prática, o nervo safeno não é sempre muito bem visualizado. Então, se a gente mirar ali lateralmente a artéria femoral, a gente tem grandes chances de conseguir bloquear o nosso nervo safeno. Nessa imagem aqui, por exemplo, ó, reparem que o anestésico, a dispersão aqui do anestésico e o nervo safeno, ele começa a ficar bem evidente, né? Porque tem esse contraste aqui entre nervo e anestésico local. E aí eu trouxe uma discussão para a gente, trouxe dois trabalhos aqui para a gente discutir uma questão muito interessante do bloqueio do canal dos adutores, que é o bloqueio contínuo, né? Ou seja, passar catéter no canal dos adutores. E por que que essa é uma ideia muito boa? Primeiro, porque, como eu falei para vocês, para a cirurgia de artroplastia total de joelho, é uma cirurgia muito dolorosa e que o paciente tem que reabilitar. Então, ele vai mexer, ele vai ter movimento, ele vai ter muita dor. A cirurgia por si só já é dolorosa e o paciente ele ainda é obrigado a movimentar. Então, ele sente sim muita dor. Então, passar um canal, um catéter, nesses casos, está muito bem indicado, tá? Essa foto aqui foi uma foto que a gente realizou lá no hospital, na escola. Eu fiz com a doutora Cris. Foi uma artroplastia total de joelho, foi realizada a raquianestesia. E no fim da cirurgia, a gente realizou um bloqueio do canal dos adutores e introduzimos um catéter para controle da dor no pós-operatório. Esse primeiro estudo que eu trouxe aqui para gente foi um estudo duplo cego, randomizado, em que ele compara a topografia em que é inserido o catéter. E ele traz três topografias. Nessa primeira aqui, reparem que o catéter ele é introduzido dentro do triângulo femoral. Aí depois ele introduz dentro do canal dos adutores mais proximal, bem aqui no limite entre os dois triângulos. E um terceiro posicionamento que seria dentro do canal dos adutores, mas mais distal. E aí, o que ele estuda, né, para chegar na conclusão dele? Os desfechos que ele avalia são dor em repouso no PO1, dor em repouso em atividade nos dias seguintes, capacidade de extensão de quadríceps e consumo de opioide. Então, ele vai avaliar todos esses desfechos nesses três diferentes posicionamentos de catéter. E qual a conclusão que esse estudo chega? Não houve diferença estatística no PO1, também não houve diferença estatística entre capacidade de estender quadríceps e consumo de opioide. A única diferença que ele encontrou nesse estudo é que no PO2, e somente no PO2, houve menos dor no grupo em que o catéter foi passado dentro do canal dos adutores, naquele posicionamento mais distal. Ele até discute que talvez por estar mais distalmente ali, ele acaba pegando mais fibras do nervo obturatório, dos nervos que passam ali pela fossa poplítea. Mas a conclusão final do trabalho é que, de uma maneira geral, não tem diferença entre você colocar dentro do triângulo femoral ou no canal dos adutores. E esse segundo trabalho aqui, que também é sobre catéter no canal dos adutores, também para artroplastia total de joelho, o que ele avalia aqui é a taxa de migração de catéter a depender de uma colocação paralela ao nosso nervo safeno ou uma colocação perpendicular ao nervo safeno. Então, ó, nessa primeira imagem aqui, ele está fazendo uma inserção no mesmo sentido, na mesma orientação que o nosso nervo, né? Que corre de cranial para distal. Reparem que a colocação também é em plano, porque ele coloca o ultrassom no mesmo sentido do agulhamento. E nessa segunda imagem aqui, ele vai inserir o catéter perpendicular ao nosso nervo. Reparem que a inserção também é em plano, tá? Porque ele muda a orientação do probe. Mas o catéter fica posicionado perpendicularmente ao nervo. E o que ele considerou como migração de catéter nesse estudo? Ele fazia uma injeção de solução salina pelo catéter e ele tinha que visualizar essa dispersão ao redor do nervo safeno. Se ele não visualizasse essa dispersão, ele considerava migração de catéter. E a conclusão desse estudo foi que teve menor taxa de migração,
no grupo em que a inserção foi feita paralelamente ao nervo. E além disso, nesse grupo também teve melhor mobilidade de joelho. Então, a conclusão que a gente tira aqui é que, se a gente for passar catéter no canal dos adutores, o ideal é que a gente faça uma inserção paralela ao nervo. A gente pode até fazer a punção, né, fora de plano, não tem problema, mas o que importa aqui para a gente é deixar o catéter paralelo ao nervo para ter menos risco de migração, que foi exatamente o que a gente fez naquela foto que eu mostrei para vocês. Nesse dia, a gente fez uma inserção, uma punção fora de plano, mas passamos o catéter em plano com relação ao nervo. Muito bem, gente. Nessa primeira parte da aula que a gente falou de canal dos adutores, a gente resolveu toda essa questão aqui de analgesia para o joelho. Mas aí fica faltando essa parte aqui, toda a parte posterior e essa parte mais inferior e anterior do joelho, que são territórios do nervo isquiático e do nervo obturatório. E o que a gente poderia fazer, né? Qual bloqueio a gente poderia associar numa artroplastia total de joelho que fizesse analgesia dessa região? Aí você pode falar assim para mim, Júlia, a gente pode fazer um isquiático poplíteo. De fato, um isquiático poplíteo ia cobrir toda essa região, mas a gente ia pagar o preço de um bloqueio anestésico. A gente ia ter bloqueio motor. Que nesse caso aqui de uma cirurgia que o paciente precisa reabilitar, não é o ideal. O cirurgião não ia ficar muito feliz com você se o paciente ficasse bloqueado no pós-operatório. E é por isso, gente, essa foi uma das justificativas do desenvolvimento do nosso bloqueio IPEC. O que é o bloqueio IPEC? IPEC é uma sigla que significa Infiltration between the popliteal artery and the posterior capsule of the knee. Ou seja, infiltração entre a artéria poplítea e a cápsula posterior do joelho. Não entendi. Vamos ver em imagens. Aqui, estamos dentro da região poplítea, tá? O que a gente está vendo aqui? Esses ossos aqui são os nossos côndilos femorais, que estaria representando a nossa cápsula posterior do joelho. Aqui, reparem que a gente tem já os dois nervos, né? O isquiático já dividiu, e aí a gente tem fibular comum e nervo tibial. Se a gente fizesse o bloqueio aqui desses dois nervos, a gente estaria realizando o nosso isquiático poplíteo, que não é o nosso objetivo nesse tipo de cirurgia. O que a gente visa, então, quando a gente está falando em IPEC? É essa região aqui, ó, onde a gente está entre a cápsula posterior do joelho e a artéria poplítea. E por quê? O que tem nessa região, nessa gordura aqui? É aqui que passam os ramos sensitivos dos nossos nervos isquiático e do nosso nervo isquiático, fibular, comum e tibial. Então, se a gente realizar uma infiltração nessa região aqui, a gente está fazendo a analgesia da região que a gente precisa, sem fazer o bloqueio motor desses nervos. E qual seria a indicação, além de artroplastia total de joelho? Reparo de ligamento cruzado, procedimentos que envolvam a cápsula posterior do joelho. Então, gente, o bloqueio IPEC, além dele ter essa ótima indicação por não fazer um bloqueio motor, tem uma outra questão também, que é a questão do nosso pé caído. O que é isso? O nosso nervo fibular comum, que é responsável pela dorsoflexão do pé, se ele for bloqueado, a parte motora dele, o paciente ele cursa com o pé caído no pós-operatório. Qual seria o problema disso? Além dele não conseguir reabilitar, uma das possíveis complicações de uma artroplastia total de joelho é lesão intraoperatória do nervo fibular comum. E aí o paciente cursaria com o pé caído no pós-operatório. Mas se a gente fizer um bloqueio do nervo fibular comum, isso pode mascarar uma possível lesão de nervo fibular no intraoperatório, tá? Então a gente não quer de jeito nenhum fazer um bloqueio motor desse nervo, certo? Então aí tá aí a importância da gente lançar a mão de do bloqueio IPEC, né? Que é um bloqueio analgésico, um bloqueio sensitivo. E como que a gente vai realizar o bloqueio? A gente pode utilizar tanto um transdutor linear de alta frequência como um curvo de baixa frequência. Eu, particularmente, gosto mais de realizar com um transdutor curvo. Eu acho que a imagem fica mais fácil de visualizar. O paciente ele pode estar tanto em posição supina com o joelho flexionado
ou em posição ventral. Assim como o isquiático poplíteo, que a gente pode realizar nessas duas posições, o IPEC a gente também pode realizar assim, dessa maneira. E o que a gente vai fazer? Então, se a gente realizar aqui com a perna flexionada, a gente coloca o nosso probe aqui nessa posição medial da perna. Reparem que ele está com um probe curvo. E olha como a imagem fica muito bonita. Aqui a gente consegue ver o fêmur. Aqui os nossos nervos tibial e fibular comum. Não é aqui que a gente vai fazer nosso bloqueio. A região que a gente está buscando, ó, é essa daqui, entre o côndilo femoral e os nossos vasos, artéria e veia poplíteas. E como que vai ser nosso agulhamento? A gente está ali na parte medial da perna, a gente vai entrar de medial até lateral. Nosso intuito aqui, gente, é tentar ir com a agulha o máximo de lateral que a gente conseguir, tentar chegar quase lá no côndilo lateral do fêmur, e aí a gente volta injetando o nosso anestésico local, garantindo que a gente cobre toda essa regiãozinha aqui entre a artéria e a parte óssea. A gente pode também realizar colocando o probe na fossa poplítea, ali, né? Como se fosse fazer um isquiático poplíteo também, mas, mais uma vez, a região que a gente está almejando não é aqui dos nossos nervos, é aqui entre os vasos e o osso. E a gente entraria em plano também de medial para lateral na fossa poplítea. Para terminar nossa aula, eu trouxe aqui alguns trabalhos que vão discutir artroplastia total de joelho, e eles vão discutir exatamente os bloqueios que eu trouxe aqui nessa aula, canal dos adutores e IPEC, e a infiltração periarticular. Essa infiltração é um procedimento realizado pelos ortopedistas no intraoperatório, que é muito bem sedimentada, muito bem descrita, que inclusive tem vários trabalhos falando sobre isso, tem muito benefício. E aí eu trouxe trabalhos que vão discutir exatamente comparando esses três métodos analgésicos. Esse primeiro trabalho aqui, que foi publicado em 2023, então é um trabalho bem recente, ele faz uma revisão narrativa. Ele traz 50 trabalhos que vão comparar canal dos adutores versus IPEC, ou então canal dos adutores associado a IPEC. Aí outros trabalhos comparam IPEC com infiltração articular. Outros trabalhos, eles associam infiltração periarticular com o IPEC. Ou então, canal dos adutores versus infiltração periarticular. E os outros trabalhos, canal dos adutores com infiltração periarticular. E qual a conclusão que ele chega nesse trabalho? A melhor analgesia, o melhor resultado para esses pacientes que vão ser submetidos à artroplastia total de joelho vai ser canal dos adutores, sempre, associado ou à infiltração periarticular ou ao IPEC block. Então, a conclusão desse trabalho é que associar o canal dos adutores com o IPEC ou a infiltração periarticular tem o mesmo resultado, tá? Porque exatamente são dois bloqueios que vão estar visando ali a parte mais de cápsula posterior de joelho, sempre lançando mão do canal dos adutores. E aí, como tá aqui falando no início da aula, o IPEC, ele é um bloqueio que tem uma certa polêmica, porque tem muita gente que defende que ele nem é um bloqueio propriamente dito, porque ele é uma infiltração, né? Você não está bloqueando um nervo específico ou uma fáscia. A gente está injetando ali entre os vasos e a cápsula posterior do joelho. Então, muitas pessoas não veem tanto benefício em realizar o IPEC. E é por isso que eu trouxe esse trabalho aqui, que foi publicado em 2022, também realizado em pacientes que foram submetidos à artroplastia total de joelho, e aí ele comparou infiltração periarticular versus o IPEC block, em pacientes que também foram submetidos a canal dos adutores. A conclusão desse trabalho é que nas primeiras 48 horas não houve diferença estatística entre os pacientes que foram submetidos à infiltração periarticular e os que foram submetidos ao IPEC. E depois de 72 horas, eles viram que os pacientes submetidos à infiltração periarticular tiveram menos dor do que os pacientes submetidos ao IPEC. Então, esse trabalho aqui, ele vem para confirmar essa polêmica de que talvez seja mais benéfico para o paciente que o cirurgião faça uma infiltração periarticular do que realizar um IPEC. Mas aí fica a critério, né, de cada anestesista, da experiência do anestesista, enfim, do que a equipe cirúrgica prefere.
E acho que os dois bloqueios são muito válidos e é a critério de quem for realizar mesmo. Bom, gente, falei muito, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Essa foi a bibliografia que eu utilizei. Vou deixar aqui nosso contato, a gente está sempre disponível para tirar dúvidas, seja no Instagram, seja via e-mail. É, qualquer dúvida que vocês precisarem, sugestões, dúvidas, a gente está aqui, tá bom? Muito obrigada pela atenção, espero que tenha sido uma aula clara e vou deixar aberto agora para perguntas. Muito bem, Júlia. Peraí, deixa eu abrir o vídeo. Muito bem, parabéns. A aula foi super completa, super excelente. Acho que eu gosto muito de dizer o seguinte, quando eu dou uma aula de um assunto que às vezes é polêmico, ou de um assunto que não é tão senso comum. Eu espero que a pessoa saia da aula com mais dúvidas do que ela tinha quando ela entrou na aula. Por quê? Se ela sai da aula com mais dúvidas, é porque ela prestou atenção e porque ela entendeu o conteúdo. Sim, Porque normalmente uma aula de um assunto polêmico é muito difícil a gente conseguir, num período curto, num espaço curto de tempo, conseguir tirar todas as dúvidas de todo mundo. Porque vão surgir dúvidas de dose, de concentração, de onde põe a agulha, qual foi melhor na sua experiência, e tudo isso eu acho que é muito válido e tem toda a discussão. Então, por exemplo, quanto eu faço no IPEC, quanto eu faço no canal? Ou vamos pôr uma situação, não é uma prótese de joelho, tá? Que vai fazer a cirurgia, é um paciente que tem dor bilateral, por qualquer motivo. Vamos supor que ele tem enfim, uma artrose, e você quer aliviar a dor desse paciente. Então, eu vou fazer bilateralmente. O que que eu vou fazer para esse paciente? Ou, o paciente tem pioartrite de joelho. E aí, qual bloqueio está indicado? Eu acho que tudo isso são dúvidas que surgem ao longo de uma aula dessa, de uma aula que tem uma importância como essa, que tem um peso como esse, porque não é um assunto que todo mundo faz, não é assunto que todo mundo manja, né? E eu fico exatamente. muito feliz de ver uma aula que foi super completa, mas que tem todos esses pontinhos de detalhes, porque são assuntos que vão eventualmente gerar dúvidas. Então, parabéns mais uma vez. A aula foi Obrigada, extremamente bem montada, bem didática e bem organizada. Tem alguém obrigada. da sala que quer fazer alguma pergunta, quer levantar a mão, quer mandar no chat? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem alguma coisa no chat. Só o Igor parabenizando, tá aqui, excelente explanação. E alguém quer fazer algum tipo de pergunta, alguma colocação? Alguém já fez esses bloqueios? Tem experiência para contar? Enquanto ninguém faz essas perguntas, eu vou te fazer a pergunta, Júlia. Gente, façam perguntas. A Júlia é uma professora nata. Ai, meu Deus. Júlia, vamos lá. Quando você vai executar um canal, vamos começar pelo canal. Tá. Qual é a sua dificuldade? A minha maior dificuldade, e que na verdade eu acho que era uma questão que eu nem sabia que eu tinha, depois Hum, dessa aula que eu comecei a ter. Porque, de fato, eu acho que o que a gente aprende por aí é exatamente isso: colocar o probe na perna, acha o nervo safeno ali embaixo do sartório e pronto, a gente está dentro do canal. Porque o que que acontece? Como a gente vem de escolas, né, que são de residência, que o paciente ele não vai ter que reabilitar, então você nem sabe se ele vai ter um bloqueio motor ou não no pós-operatório, você nem acompanha, né? Então, a gente acaba fazendo um canal dos adutores, eu acho que assim, talvez todos os canais de adutores que eu tenha feito na residência tenham sido, sei lá, dentro do triângulo femoral.
entendeu? Eu nem sabia, porque de fato eu não sabia que o canal dos adutores era ali mais distal, né? A gente tá já bem mais ali para perto do joelho, bem mais para perto do joelho do que perto da região femoral, né? Então acho que depois que eu aprendi isso, eu acho que essa diferença entre você saber onde você tá, se você tá dentro do canal ou se você de fato tá mais alto, é muito complicado, não é simples, não é simples. E se você de fato tem um paciente que não pode ter bloqueio motor, dá um medinho, né? Da gente tá no lugar certo. É. A gente não estuda direito referência, né? Não. Ó, o Rafael tem uma pergunta. Rafael, pode ficar à vontade. Bom, boa noite. Parabéns, Júlia, pela apresentação, muito boa. Obrigada, Rafa. Minha dúvida é o seguinte: eu tive uma aula algum tempo atrás, antes de rodar na Casa da Mão, falando sobre uma dica, né, para achar o canal, que era colocar a artéria bem no centro do sartório. E se isso realmente tem alguma relação, se sempre vai ser assim, e se tem outra dúvida em relação à altura da posição do probe, é se quanto mais distal, mais sensitivo seria o bloqueio, menos chance de pegar uma fibra motora. Sim. Posso falar, Taqueda? Ou você quer falar? Claro, por favor. O que eu vi nos estudos é exatamente isso. Você tem muito mais chance de estar dentro do canal se a sua artéria já está no centro do músculo. Porque quando a gente põe ali mais para o meio da coxa, a artéria ela está mais no cantinho. E aí, conforme você desce, ela fica mais no centro do músculo. E o adutor longo ele começa a ficar um pouquinho mais curto, né? Então, isso é uma referência para usar para estar dentro do canal dos adutores. A questão de você fazer mais distal seria que você perderia mais fibras, do nervo, né? Então, você evita fazer um bloqueio motor, porque você está mais distal, com certeza, mas a sua analgesia pode ficar um pouco pior, porque as fibras, você já pode ter perdido mais fibras ali, quanto mais distal você vai, né? Acho que é É, isso. inclusive o nervo para o vasto medial, ele sai ali próximo do trígono femoral. Então, quanto mais baixo a gente vai, eu posso ter perdas parciais daqueles vastos todos que são de origem ali do femoral, barra safeno, né? O, se eu puder fazer um complemento dessa resposta, Ju, eu até devolvo a pergunta para o Rafael. Nesse período que o Rafael esteve lá na Casa da Mão, ele pode entender a minha pergunta. Quantas vezes você viu que a anatomia que você buscava num paciente na hora de fazer o escaneamento seguia à risca aquela imagem que a gente tinha das referências, seja do Naisora, seja do Anso, do Blockbuddy, enfim. Quantas vezes você tem que essa referência se segue à risca e você consegue representar ela perfeitamente? Eu Ah, acho muito, muito difícil, né? É bem difícil ver. Então, a variação anatômica é uma coisa extremamente presente, né? Usar a referência da artéria como o estar no centro do sartório, ela é uma referência para a maioria das pessoas, mas você pode ter falhas sim. Então, o que é importante, a Júlia, a Júlia ressaltou isso e eu acho que é legal. Estar com a artéria no centro do sartório é uma referência, sim, talvez para o começo do seu, o começo proximal, né? A parte cefálica do seu canal dos adutores. Mas o canal dos adutores não é um espacinho de 2, 3 centímetros. Ele é um espaço, né, anatômico que ele começa logo abaixo do triângulo femoral e ele vai quase mesmo até a região do joelho. Então ele tem uma extensão. E provavelmente esse centro da artéria, né, a artéria no centro do sartório, é uma referência para o começo do seu canal dos adutores. Se você conseguir distalizar o teu probe, você ainda provavelmente está dentro do canal dos adutores e ainda tem uma chance menor de ter dispersão desse seu anestésico de forma cefálica e minimizar
as chances de pegar um bloqueio motor. Porque se a gente for olhar os trabalhos mais antigos de canal dos adutores, que foi quando tudo começou, a gente via é, é, relatos de bloqueio motor, ainda que parcial, né? Não uma fraqueza total, mas uma fraqueza parcial do quadríceps. E provavelmente por que isso? Porque quando a gente começou a fazer o canal dos adutores, não se estudava exatamente todo esse limite do canal dos adutores, onde começa, onde termina, e a gente podia ter essas falhas, essa dispersão mais alta. Perfeito, obrigado. À disposição, Rafa. É, mais alguém tem alguma pergunta? Ju, Pessoal da. Tudo bem? pode falar, Pedro. Parabenizar pela aula, cara, muito legal, assim, a parte da anatomia foi muito interessante, assim, era uma coisa que eu sempre tive um pouco de dúvida, né, em relação ao triângulo femoral, já tinha ouvido algumas pessoas comentando e tudo fez sentido, para cirurgia de joelho mesmo, artroplastia. Alguns chefes já comentaram da gente fazer isso na residência, né, às vezes buscar fazer o canal, não sei se isso faz sentido. A gente de injetar o anestésico local lateral à artéria, né, para buscar tentar pegar o nervo safeno e às vezes tentar colocar um pouquinho na parte medial da artéria, na tentativa de talvez pegar alguns ramos do obturador. Fez sentido, fez bastante sentido, né, por conta da discussão. Achei interessante, eu acho que tô certo nessa mentalidade, tá? É mais ou menos por aí, né? Pensamento. É muito legal também, porque no dia a dia a gente vê que tem alguns ortopedistas que até às vezes pedem para poupar opioide, né, na raquianestesia, e a gente consegue ver que associando o IPEC com o canal, a gente tem um resultado muito bom para os pacientes, né? Então é bem interessante, são bloqueios muito importantes, e eles fazem muita diferença no dia a dia. Com certeza, eu acho Exato. que essa é a parte legal, né? A gente tem visto cada vez mais os colegas ortopedistas pedirem para poupar o opioide no neuroeixo, né? E abusar dos bloqueios periféricos. Essa sua referência que os chefes usavam, isso a gente usa sim. Eu sempre que eu vou orientar um canal dos adutores, eu peço isso. Começa com a agulha lateral, tenta injetar ali perto do safeno, mas se o anestésico não migrar naturalmente por cima da artéria, avançar a agulha por cima da artéria para tentar depositar um pouco o lateral, porque o medial, porque na verdade ali é onde está passando o adutor longo, e se a gente lembrar, o adutor ele é o caminho dos obturadores, do nervo obturador, né? E aí a gente já está lidando com o nervo obturador posterior, então que é o nervo que vai para o joelho. Entendi. Isso é excelente, né? A gente fala sempre de, como que é essa dispersão? Eu uso esse termo, não sei se esse termo existe na literatura. Tem gente que fala como dispersão em ponte, né? Aquela ponte arqueada. Eu falo em dispersão em arco-íris, né? Porque é fazer Gostei. exatamente um arco em cima da tua artéria. Legal. Legal. Então, esse paciente que a gente fez na escola, que foi com a Cris, que foi a foto que eu deixei aqui no slide, a gente fez o canal dos adutores depois, né, da cirurgia, ele estava hackeado, a hack foi com morfina, mas a gente fez o IPEC depois, e como o paciente já estava com curativo, o IPEC não, desculpa, a gente fez o canal dos adutores depois, passou o catéter, e como o paciente já estava com curativo, a gente não fez o IPEC. Mas também porque a Cris não gosta muito do IPEC. E aí a gente fez complementar com os geniculares, mas a gente não fez o IPEC, mas assim, realmente nem daria para fazer por causa do curativo. E o paciente evoluiu super bem no pós-operatório, que a Cris estava passando na dor, né? Então ela acompanhou esse paciente só com a complementação do canal dos adutores e foi feita também infiltração no intraoperatório. O paciente evoluiu super bem mesmo, reabilitou rápido e sem o IPEC. Você trouxe uma colocação aí bastante pertinente. Quando você falou durante a aula que alguns autores nem consideram o IPEC um bloqueio, né? Porque o próprio nome já diz infiltração, um desses autores é a Cris, né?
ela falava pra gente, não, IPEC não é bloqueio. E aí É. eu vou aproveitar então essa deixa e isso eu já discuti uma vez com a Cris a respeito disso. Eu vou puxar essa deixa e vou te fazer uma pergunta então, Ju. Mais uma pergunta. Como que você, nesse trabalho que você mostrou, que a infiltração do cirurgião pareceu ter alguns resultados parcialmente positivos em relação, né, ao bloqueio, quando a gente avaliou o paciente 72 horas depois, como você enxerga esta colocação, onde a infiltração do cirurgião é melhor do que o bloqueio? Como eu enxergo? É, Eu acho que assim, muitas vezes a gente tem um certo preconceito, né, quando a gente fala de infiltração. Vai terminar a cirurgia, pede para infiltrar aí, a gente sabe que muitas vezes a analgesia não fica boa, mas pelo que eu li, nesses casos, essa infiltração periarticular feita pelo cirurgião, pelo ortopedista, ela é muito bem sedimentada, sim. Inclusive, antes de aparecer a IPEC, era o que resolvia a dor. Então, de fato, é uma infiltração boa, entendeu? Então, acho que nesse caso, essa infiltração realmente faz diferença. E eu acho que é super válido. Na verdade, se eu tivesse com a equipe de ortopedista e eles falassem pra mim, olha, a gente tá acostumado a fazer infiltração, eu não ia pensar nem duas vezes, eu ia falar, manda bala, faz a infiltração aí que eu confio em vocês. É perfeito. diferente daquela anestesia local que a gente fala, ceda mais, que não tá anestesiado, que o paciente tá com dor, tem que sedar mais. Eles falam, ai meu Deus, a sedação não vai tirar dor. Perfeito, Ju. E é isso que eu queria ouvir de você. Você, como uma médica que está se especializando em anestesia regional, eu acho que a gente tem que entender que não precisa existir pudor em aceitar, muitas vezes, quando um trabalho mostra que uma infiltração do cirurgião tem resultados melhores do que a nossa. Porque, da Uhum, mesma forma como a gente está estudando cada vez mais os bloqueios, a anatomia, aonde o nervo passa e tudo mais, o cirurgião também estuda, né? E ele também tem estudado muito. E se ele souber colocar o anestésico no lugar certo, no compartimento certo, ele tem sucesso sim para o pós-operatório. E é importantíssimo a gente ter essa ferramenta, porque muitas vezes nós vamos lidar com um colega anestesiologista que ainda não teve experiência em fazer certos bloqueios, que não tem destreza para realizar certos bloqueios, até faz com ultrassom, mas não tem destreza para conhecer outras localidades. E não é por isso que nós vamos deixar o paciente com dor. A gente deveria usar esse argumento para pensar, não, os anestesistas precisam aprender sim a fazer todos os bloqueios, os anestesistas precisam sim aprender e usar essa ferramenta. Mas, por outro lado, o cirurgião precisa sim conhecer a anatomia, conhecer aonde que passa o nervo e onde que é o compartimento que aquilo vai ajudar o paciente. Então, a gente não precisa ter pudor, não precisa se virar uma briga de ego, e na verdade a gente tem que abraçar. Então foi exatamente o que você falou. Se o cirurgião fala que está acostumado, manda brasa e segue o jogo, porque isso vai ser benéfico para o paciente, sim. E é isso aí, pessoal. Acho que se ninguém tiver mais perguntas, a gente aproveita e encerra por hoje a aula. Mais uma vez, Júlia, parabéns. muito E obrigada. a gente fica muito feliz de ver vocês brilhando, vocês três, né? Você, o Marcelo e o Pedro, voando na anestesia regional, voando nessa parte de aula, nessa parte de seminário, a gente acha extremamente importante. Não é só treinar a mão, é treinar o cérebro a pensar de forma diferente. Então, Com certeza. a gente fica mais do que feliz
de ver vocês dessa forma e agradece essa disposição de vocês. Então, parabéns mais uma vez e a gente termina com a palavra com você. Obrigada, gente. Só dando feedback aqui do que o Takeda falou, dando a nossa visão, né, do lado de cada, a gente que é fellow. É uma experiência, assim, única, porque, lógico, que tá lá na casa da mão fazendo os bloqueios é excelente, excepcional, a gente aprende muito, mas tá aqui dando aula também. Eu acho que a gente aprende de fato, que assim, muita coisa que a gente aprende é de orelhada, né? A gente passa a residência toda aprendendo de orelhada, e quando a gente vem aqui dar aula, a gente não pode falar simplesmente o que a gente escuta, né? A gente tem que sentar, Uhum. ler, e não só ler, a gente tem que entender, porque a gente precisa explicar isso para alguém. E não existe melhor forma de você aprender do que você ensinar. Então, está sendo uma oportunidade incrível. Fazer aula é cansativo, demanda tempo e paciência, mas assim, eu estou sentindo que e eu falo, acho que também em nome dos meninos, que a gente está evoluindo muito e está sendo um prazer, uma honra e uma experiência única. A gente tem só a agradecer aqui. Que bom, a gente que fica feliz. Então, gente, obrigado mais uma vez pela presença de todos. E a gente se encontra aí num futuro próximo com mais um tema em breve. Fiquem conectados nos nossos canais de mídia social. Curtam, compartilhem esse vídeo quando ele estiver disponível no YouTube. Então não esqueça de deixar o like, curtir o nosso canal e seguir o nosso canal para o YouTube entender que esse conteúdo é importante para você e entregar melhor. Tá certo? Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Obrigada, Takeda. Tchau, tchau. De nada. Tchau, tchau. Obrigado eu.